Fala, visionários. Hoje eu tô soltando o podcast um pouco mais tarde, mas tem um motivo. Escolhi 3 temas e não vou falar de nenhum. É exatamente isso mesmo que vocês estão vendo. E o que eu vou dizer aqui hoje, eu acho que de tudo que eu já falei até hoje, eu acho que se duvidar, esse aqui é um dos mais importantes. Para quem realmente quiser abraçar esse conteúdo, vai entender o que eu vou dizer aqui. Você sabia que quem te prejudica te ajuda? Aí você fala assim, como assim, Patrícia? A pessoa que me prejudica é a pessoa que mais me ajuda. Olha só, eu sempre gostei do que eu fazia no meu trabalho. Existiu um momento da minha vida em que eu entendia que meu trabalho era uma diversão. E não que eu não tivesse conta para pagar e nem que eu precisasse, não. Muito pelo contrário. Precisava muito. Mas não também porque passava necessidade. Todo mundo tem conta para pagar, né? Desde que você não seja milionário, que não precise se preocupar, enfim. E também, como todo mundo, sempre tive os meus sonhos, sempre quis melhores condições. Tem muitas pessoas que falam que não querem, mas querem. Elas não sabem, mas querem. Então, eu sempre trabalhei dando o meu resultado, buscando realmente ser criativa em tudo que eu fazia. Era obstinada, quem ouve meu podcast aqui sabe que eu tô sempre falando isso. Mas você sempre, olha, anota isso. Sempre vai ter uma pessoa para te prejudicar. Você sempre vai ter uma pessoa que vai ser a pedra no seu sapato. O duro é quando é seu chefe. Putz, quando é esse, eu vou falar. Fica difícil, porque a briga chega a ser até muitas vezes injusta. E até que você consiga aprender a lidar com a situação, você sofre. Eu tive um chefe que ele fez um inferno tão grande na minha vida, mas eu não associava as coisas que aconteciam externamente versus o que acontecia internamente. Ou seja, eu tinha muitas reações às situações que aconteciam, mas eu não tinha a noção do quanto aquilo que eu vivia afetava diretamente a minha vida. Então, todas as vezes que tinha um estresse, que tinha alguma situação muito difícil ou que eu percebia que ele tinha muito foco de tentar me prejudicar, eu acabava me irritando e ficava muito chateada, estressada. Acho que era uma junção de tudo, porque você pensa assim, cara, que surreal. Você sai para trabalhar, você faz o que você gosta, você procura o desempenho, você tá ali se autodesafiando, também sendo desafiada, é gostoso viver aquilo, é bacana. E você tem uma pessoa que está acima de você, que ao invés de te apoiar, te prejudica, você pensa, é no mínimo surreal. É no mínimo uma coisa muito louca, né? Você não consegue, não dá para acompanhar. Porque você realmente se questiona, fica indignado consigo mesmo, porque não tem outro jeito de pensar. Que você fala, cara, como é que pode? E aí, era um período muito tenso, era um período muito turbulento da minha vida. E aí eu lembro que teve uma vez que eu saí para trabalhar e foi exatamente o que aconteceu. Teve uma reunião e o foco do cara era tentar me provocar. E claro, eu sempre digo que a gente dá as balas para o outro atirar em nós mesmos. Ou seja, a gente tá o tempo todo dando munição para o outro para que ele atire em nós mesmos. É mais ou menos assim. Por quê? Porque depende do que a pessoa faz com você e depende da sua reação, ela começa a perceber. Então, se é uma pessoa que quer te prejudicar, se é uma pessoa que está o tempo todo ali tentando te tirar do eixo, ela é muito mais consciente do que você, porque ela está fazendo isso de propósito. E você, do outro lado, fica querendo entender por que isso está acontecendo. O fato é que quando você fica procurando entender o que está acontecendo, você se perde no pensamento, porque você fala, cara, como é que pode? Peraí, eu tô aqui para trabalhar, o cara tá acima de mim, ele me prejudica, faz a minha vida um inferno, como é que é isso? Enquanto isso, enquanto você tá tentando entender, se indignando, ficando com raiva, ele já pegou o seu jeito. Então, toda vez que ele tenta fazer uma provocação, você vai lá e cai. Aí você fica nervoso ou nervosa, fica pé da vida, aí você vai lá e responde exatamente aquilo que ele quer. Ou seja, você está dando, através do seu comportamento, armas para ele lidar com você. E, pasme, era exatamente o que eu fazia. Eu era meio temperamental, falava o que eu pensava, e não era difícil de me tirar do sério. Então, ele vinha, me provocava, e era exatamente isso que acontecia. E depois aquela velha frase, né? Quando você tá nervoso, o outro olha pra sua cara que tá querendo te provocar e fala assim, tá vendo aí, ó? Não tá bem.
Tá vendo? Não tá preparada para ir pro próximo nível. E isso te deixa muito mais puta, porque você fala, cara, mas não tem sentido você falar isso. Mas tem, porque ele está usando exatamente de estratégia para tentar desestabilizar você. E como ele consegue, ele usa isso contra você mesmo. Deu para entender? Pois é, hoje eu vou te trazer 4 passos aqui que, assim, não só mudou a minha vida, realmente transformou a minha vida. E eu vou te dizer que são coisas simples, mas não são fáceis. A verdade é essa. São simples, mas não são fáceis. Antes, eu vou te contar uma história que é mais ou menos assim. Por que tudo isso começou a acontecer? Por que eu dei esses passos? Por que eu decidi mudar a regra do jogo? Eu vivia no pronto-socorro. Cara, era muito louco. Era uma hora com dor de cabeça, com uma dor de estômago, uma dor nas costas, uma tensão. Às vezes não dormia direito, tinha grandes problemas assim com insônia. Eu dormia, às vezes, e tinha aquela sensação de que não tinha dormido, eu estava extremamente cansada, enfim. O fato é que teve uma vez que eu fui parar no pronto-socorro e tava assim com uma dor de cabeça horrível. E aí a médica, na verdade eu já tinha ido algumas vezes nesse mesmo pronto-socorro. Quando a médica olhou pra mim e falou meu nome, eu vi que ela não tava com a ficha na mão e aquilo me indignou. Aí eu entrei na sala e falei, doutora, é impressão minha, mas você falou meu nome, mas você não tava com a ficha na mão. Ela falou, não, eu lembro de você, você esteve aqui não tem uns 2 meses, né? Quando ela me falou aquilo, minha ficha caiu tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui de novo, né? Aí tudo bem. Aí ela me perguntou se eu tava passando algum estresse, alguma situação. Eu falei que sim, né? Era, mas não. Quando eu respondi que sim, eu não respondi no modo assim. Eu respondi no automático, sim, porque é muito trabalho, porque eu viajo muito, porque é muitas coisas e tal. Eu não atribuí exatamente a uma única e exclusiva pessoa. Tudo bem. Aí ela falou pra mim, olha, você precisa se cuidar mais, tá? E me passou uns remédios lá e eu não sou muito de tomar remédio, então enfim que eu não tomei. Aí no dia seguinte, por incrível que pareça, teve uma outra reunião e mais um estresse. Só que esse dia foi um negócio muito diferente, porque eu comecei a me encher daquilo. Eu cansei. Sabe quando você cansa, assim, que você passa anos vivendo um verdadeiro inferno e você fala, cara, será que trabalhar isso? Será que eu tô aqui por quê? Será que é porque eu tô pagando as contas? Será que é porque eu gosto do trabalho? Qual que é a real? Eu comecei a me fazer algumas perguntas. O fato é que, assim, eu comecei a procurar alguma ajuda, que é o primeiro passo. O primeiro passo é você precisar entender que tem alguma coisa que não está batendo. Então, qual é o primeiro passo? É reconhecer. Você precisa reconhecer que tem alguma coisa, porque até que você reconheça que tem alguma coisa errada, você atribui tudo àquela terceira pessoa que está te prejudicando. Por exemplo, o meu chefe é o problema, ele é o meu problema. Então, ele é um cara que ele vive me estressando. Então, eu tô com dor de cabeça, foi um estresse no trabalho. Só que você fala isso de uma maneira muito cotidiana. É como se isso tudo fizesse parte da sua vida de uma forma muito natural. Meu chefe, tudo bem, vai, amanhã é outro dia. Sabe aquela coisa que você vive um inferno no casamento? Aí o cara bebe pra caramba ou sai pra caramba, aí você vai lá, reclama com ele. Aí ele fala, não, desculpa, é verdade, você tem razão. E passa uma semana ele fica bem. Depois, na segunda semana, ele tá lá aprontando de novo. É mais ou menos assim que a gente vive também em nossa vida corporativa. Amanhã passa, depois passa, outro dia é amanhã e tudo mais, e assim vai. Então, você vai jogando, vai empurrando. Mas quando você reconhece, sabe, que você está se prejudicando com isso e que de alguma forma você precisa mudar esse quadro, aí é outra pegada. E foi o que eu fiz. O primeiro passo, como eu falei, é reconhecer. Você precisa reconhecer que tem alguma coisa que não tá legal e que o outro não vai mudar e que isso tá te fazendo mal. Você precisa reconhecer minimamente que isso não tá legal para você mesmo, para que isso seja um impulsionador do segundo passo, que é decidir buscar essa ajuda. Você precisa tomar essa decisão, pelo menos tirar a prova dos 9. Como você procurou ajuda, Patrícia? Eu fui atrás de um mentor, eu fui atrás de uma mentoria. E o primeiro assunto foi, eu não consigo lidar com o meu chefe. Foi exatamente assim. Eu entrei na sala dele e falei, eu tenho um problema grave e não estou sabendo lidar e isso está me fazendo mal. O fato é que eu comecei desde então a fazer essa mentoria. E aí foi que o terceiro passo começou a acontecer, que era eu me observar.
Claro que teve muitas coisas que eu acabei ouvindo nas primeiras sessões, assim, que não foram agradáveis. Eu não concordava com nada daquilo. Eu achava que o outro é que tinha que mudar. Ele tinha que mudar. Ele que tinha que fazer alguma coisa e não eu. Eu estava certa, na minha opinião, eu estava certíssima dentro do que eu estava fazendo. Quem tinha que mudar era ele. Mas tudo bem. Mesmo assim, eu comecei a me observar. E comecei a observar, era quando aconteceu algum estresse, era quando aconteceu alguma coisa que ele realmente me tirava do eixo, era quando ele fazia tudo para me provocar, frases simples. E assim, e é engraçado porque, vamos supor, pessoas assim, elas agem de maneira também silenciosa, porque às vezes você tá numa sala de uma reunião e a pessoa fala alguma coisa que você sabe como ela tá te provocando. As outras pessoas não sabem. Tem gente até que acha que você é louco, né? Se você vai comentar alguma coisa. Não, Patrícia, isso é coisa da sua cabeça, o cara é super bacana e tudo mais. Por quê? Porque tem gente que articula muito bem isso silenciosamente. Só que aí eu parei de olhar para o outro e comecei a observar o que acontecia comigo. E comecei a perceber tudo aquilo que me tirava realmente do eixo. E comecei a notar, pasme vocês. Sim, comecei a notar. E aí eu comecei a observar tudo aquilo que, de fato, mexia comigo, mexia com o meu corpo físico, aquilo que me dava dor de cabeça, que mexia com o meu estômago. Inclusive, eu vou fazer um podcast falando sobre isso, os fatores que acontecem emocionalmente, onde impactam no nosso corpo físico. E aí, o quarto passo foi que eu comecei a mudar o meu comportamento. Porque, olha só, não basta você querer mudar um comportamento, mudar por simplesmente mudar. Você tem que entender por que você precisa mudar. Porque até que você não reconheça, você acha sempre que o outro é que tem que mudar. E, na verdade, o outro não vai mudar. Então, eu tive que reconhecer que alguma coisa estava errada, mesmo que fosse com ele, mas eu precisava fazer algo. Então, se você não reconhecer isso, fica difícil de você dar o primeiro passo. Depois, é tomar a decisão de realmente buscar uma ajuda, porque normalmente a gente não quer buscar ajuda porque a gente se sente um fracassado. Ou você não quer buscar ajuda porque você acredita que o outro tem que mudar. Então, quando você tem essa ideia construída, automaticamente você não vai buscar ajuda porque você acha que o problema está com o outro. Você não é o problema. Mas também não estou dizendo que você é um problema. Eu não era um problema. Mas eu não estava sabendo lidar com aquela dificuldade que eu tinha. Ou seja, eu não sabia lidar com aquele problema. Então, não significa que, independentemente de quem é o culpado, eu estava sendo afetada. Então, por isso que eu comecei a me observar. Porque eu precisei começar a entender por que me afetava tanto. E teve uma pergunta do mentor muito interessante que ele olhou para mim e falou assim, por que ele te afeta tanto? E eu não soube responder. E eu garanto para você que está me ouvindo, eu te faço essa pergunta. Por que uma determinada pessoa te afeta tanto? Descreva por que ela te afeta. E é aí o ponto. E aí a gente começa a observar, a gente começa a entender e você começa a ter uma percepção diferente de tudo que está à sua volta. E quando você começa a mudar o seu comportamento, você faz isso de uma forma mais consciente e a partir do momento que você muda o seu comportamento, você deixa de dar ao outro aquilo do que ele se alimenta de você. Ou seja, você mudando o seu comportamento, você para de dar a ele as balas que ele precisa para atirar em você. E pasme, quando você muda o seu comportamento, quando você passa a entender como tudo isso começa a funcionar de uma forma diferente, você se inflama menos, você passa a ser mais inteligente na operação, fica mais evidente o que o outro está fazendo com você. Por quê? Porque você não está mais dando a ele o alimento que ele precisa para te prejudicar. Olha como é maluco. Por isso que eu estou falando que a pessoa que mais te prejudica é a que mais te ajuda. Porque se ele não tivesse feito isso comigo, eu não teria buscado ajuda e não teria passado a me conhecer mais. E eu não teria passado a entender como eu funcionava. Olha só como é louco. E se vocês quiserem conhecer um pouco essa história, na minha página aqui do YouTube mesmo, no primeiro vídeo lá em cima, eu acho que é quem te prejudica no trabalho, acho que é uma coisa assim, mas eu posso deixar aqui na descrição, vocês vão conhecer exatamente a história, lá eu conto um pouco do que aconteceu, do que ele fazia e do que você pode fazer para reverter esse quadro, tá lá, vocês vão entender exatamente o que aconteceu. E eu vou te falar uma coisa, desde esse dia, nunca mais ele teve as mesmas forças comigo. E eu comecei a entender mais como eu funcionava. E aí eu te pergunto agora, o que você pode fazer hoje
dentro desses 4 passos aqui que poderia transformar a sua vida. O que você prefere? Continuar pensando no que a pessoa poderia não fazer com você como se ela tivesse que parar de fazer para te favorecer? Ou você escolheria dar o primeiro passo para você poder começar a reconhecer que alguma coisa não está batendo bem aí dentro de você? E aí? Esse podcast, se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe aqui. Deixa nos seus comentários se você passa por isso, se você entendeu isso aqui de uma forma que você possa usar isso para sua vida, ou se você já fez isso e teve algum resultado. E eu espero você amanhã aqui. Um forte abraço.